Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 19 e eu quero que vocês prestem bem atenção no que nós vamos estudar hoje. Sobre os conflitos de Israel e Palestina, eu vou recapitular algumas coisas que eu falei no podcast 16 e 17 e no 18, e vocês vão ter que ter paciência por um momento e aí vocês podem ter algum acréscimo nesse vídeo. Erdogan já está com o espírito do anticristo e através do vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, vocês podem ver isso claramente. Talvez algum de vocês já tenha visto esse vídeo, mas esse vídeo é bem recente. E eu peguei aqui vários textos da palavra de Deus para mostrar para vocês o que vai acontecer na terra de Israel, o trabalho dos santos, o que nós temos que fazer, o sofrimento que vai vir sobre todos, principalmente sobre a terra de Israel. E aí, com paciência, eu queria que vocês prestassem atenção nos textos que nós vamos ler, ok? O vídeo que você vai assistir logo a seguir, você vai ver Erdogan, que é o diabo usando a boca dele, amaldiçoando a Austrália. Na verdade, ele vai amaldiçoar um recado para o mundo, ele vai amaldiçoar qualquer povo, qualquer nação que querer ajudar a terra de Israel. Automaticamente, a maior maldição de todas já está sobre Israel, da parte dele. Ele mesmo, se ele amaldiçoa quem quer ajudar o povo judeu, imagine o que ele não falaria a respeito do próprio povo judeu. Então, da parte do coração dele já tem uma grande maldição lançada sobre Israel. E Deus prometeu para Abraão que ele iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem a descendência de Abraão e abençoar aqueles que abençoassem a descendência de Abraão. É claro que tem a parte de Cristo, da igreja, né, a parte espiritual glorificada, aquilo que vocês têm estudado comigo, mas eu estou falando do povo mesmo. Deus tem promessas com Israel e você não pode deixar nenhuma cortina de fumaça ventilar essas sujeiras na cabeça de vocês e desviarem vocês do propósito da palavra de Deus. Vocês vão ver no YouTube que tem muitas pessoas que dizem que os judeus que estão em Israel não são verdadeiros judeus, que é um movimento que veio de não sei o que aquele não é o verdadeiro Israel. E aí essas pessoas jamais vão poder estudar as profecias, não vão ter interesse nenhum, porque todas as profecias que são coisas proféticas para o nosso tempo, eles apontam para a nação de Israel. O próprio renascimento da terra de Israel, o surgimento da terra de Israel, aceitado por todas as nações em 1948, prova que Deus está movimentando aquilo que ele prometeu fazer. Então o diabo está usando muitos ministros. Esses que dizem que aquele Israel que está ali não é o verdadeiro Israel, são ministros do diabo. Não se enganem. Pessoas que são da linha preterista, que diz que tudo já se cumpriu, são ministros do diabo. Não se enganem, essas pessoas não são irmãos. Não é porque fala de Jesus e fala de Deus que são irmãos. Não se engane, porque o diabo está jogando pesado nesses últimos dias. Se a pessoa vier a se converter desse espírito anti-Bíblia, anti-Messias, anti tudo que diz respeito a Deus, aí tudo bem. Mas se ela não vier se converter, considera como inimigo da cruz de Cristo. São pessoas que jamais vão poder estudar profecias, não têm interesse nenhum, e o interesse delas, na verdade do espírito que está nelas, é desestimular as pessoas de estudarem as profecias e de compreender os nossos tempos. Então eu abri esse espaço aqui para falar isso que é importante. E aí, irmãos, o vídeo que vocês vão assistir agora, vocês podem olhar para Erdogan como um reflexo do anticristo. Parece até que ele é o próprio anticristo, né? Mas eu acredito que ele ainda não é o anticristo. E ele é um dos modelos mais exatos do anticristo nos dias de hoje. O Erdogan, na minha opinião. Ele poderia até vir a ser o anticristo se ele se encaixasse em algumas características que, para mim, biblicamente, ele não se encaixa. Mas ele é o modelo mais exato para os dias de hoje. A última tipologia do anticristo, na minha opinião, eu vou falar aqui que são minhas opiniões, foi Hitler. São tipologias. É claro que Hitler era um alemão, etc. e tal, mas o espírito que estava nele era o mesmo espírito que estará no anticristo. E o diabo está usando muito a boca dele. E Deus está deixando isso acontecer, e esses conflitos e esses ataques, para que a gente desperte, para que a gente veja um reflexo da última semana que está prestes a iniciar.
E você pode ver também, por exemplo, ele amaldiçoando uma nação que está querendo ir contra o terrorismo e supostamente defender Israel, né? Claro, ninguém quer defender Israel de verdade, porque é prejuízo. Mas ele está amaldiçoando. Ao mesmo tempo, ele está tentando fazer alianças com a Rússia, alianças com outras nações, para eles se aliarem contra Israel. É o que vai acontecer. Israel está por conta própria. Não se engane achando que é o Deus de Israel que está movimentando os antimísseis lá no céu e está defendendo Israel. Porque o Israel que está ali, na terra de Israel, são apóstatas na maioria. São poucos os que se salvam ali. Se o Senhor Jesus viesse agora, poucos se salvariam ali. Quase ninguém seria salvo ali. Eu estou falando dos judeus mesmos. Eu sei que tem muitos homens de várias nações lá, tem cristãos, tem missionários, mas eu estou falando dos judeus mesmos. Poucos se salvariam. Deus não volta agora porque ele quer que as duas testemunhas vão lá profetizar na terra de Israel e derrame do azeite de ouro, os dois candeeiros derramem do azeite de ouro sobre todo o povo e aí eles sejam iluminados, para que aí, quando o Senhor vier, ele encontre pessoas lá que ele possa derramar do espírito de súplica e de graça para eles se arrependerem e chorarem como alguém que chora por um filho unigênito, fazendo referência ao Messias, como eu falei para vocês no podcast anterior, Zacarias 12:14, certo? Então veja bem, pode assistir esse vídeo que eu vou mostrar para vocês como uma parábola, entenda isso como uma boa parábola, quer dizer, uma trágica parábola, né? Mas uma boa parábola para você começar a entender as escrituras. Aí a gente pode cruzar a geopolítica com as escrituras, que vai dar muito certo. E após o vídeo eu vou ler para vocês vários textos para a gente fazer a conexão. São textos que vocês já conhecem, mas agora eles grudados uns nos outros, comparando com a geopolítica, com o cenário atual, esses textos vão fazer muito mais sentido na mente de vocês. Enquanto israelenses e palestinos vivem nova escalada de seu conflito no Oriente Médio, países reagem ao cenário de diferentes maneiras. Nesta segunda-feira, 17 de maio, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan amaldiçoou em pronunciamento público a Áustria, após o governo do país europeu hastear a bandeira de Israel em apoio ao Estado judeu no conflito. Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek, terörle iz düşümü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor. Em resposta a Erdogan, o ministro das Relações Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg, disse que os políticos turcos demonstram seu mau entendimento em direito, acusando Ankara de jogar lenha na fogueira. Schallenberg também disse: não dá para resolver o conflito no Oriente Médio espumando pela boca. O Hamas é uma organização terrorista. Nós não devemos deixar que eles nos imponham a lei da ação, declarou. Também no dia de sua declaração, Erdogan se encontrou com o Papa Francisco, ao passo que tentou estimular o sacerdote a aderir à campanha turca de sanções contra Israel. Nas palavras de Erdogan, israelenses cometem um massacre contra o povo palestino, o que só poderia ser cessado caso a comunidade internacional venha punir Israel. Além de conclamar o mundo cristão contra Israel, o governo turco tem realizado encontros com autoridades de países islâmicos para discutir o recente conflito no Oriente Médio. O episódio se dá uma semana após o filho do premier israelense, Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, publicar no Twitter, em referência à Turquia, as seguintes palavras: parem com a ocupação do Kurdistão e do Chipre do Norte.
Agora que você já assistiu o vídeo, eu vou ler alguns textos para vocês e alguns textos vão ser recapitulações dos vídeos anteriores, mas eu vou fazer bem resumido mesmo. Para você que vem me acompanhando, pelo menos esses últimos podcasts, vai ficar bem fácil de você entender. Vamos para o Salmo 83. Diz assim, vamos ler do 1 ao 8. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos te alvoroçam. E os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. É claro, irmãos, vamos levar em conta uma coisa, uma pausa aqui, para as pessoas não se confundirem. Os judeus que estão ali agora, eles estão em apostasia. Jerusalém está semelhante a uma Babilônia. Mas Deus, esse salmo aqui está prevendo que as testemunhas vão lá, vão abrir os olhos do povo e eles vão começar a abrir o coração para o Senhor, para o Filho e para o Pai. Então o Salmo está considerando tudo isso, vamos ser coerentes com a profecia, né? Para vocês não pensarem que eu estou falando que agora aqueles judeus lá são santos, honestos, os protegidos do Senhor, aspas. Deus tem promessa com Jerusalém, com aquele povo, mas aquele povo está sendo tratado agora neste momento e as coisas vão piorar cada vez mais. Então, verso 4, continuando. Dizem, vinde, risquemo-los dentre as nações, não haja mais memória do nome de Israel. Isso é o que o presidente do Irã sempre falou abertamente, tem vídeos no YouTube, é só vocês procurarem. Isso é o que o Erdogan está falando através de outras palavras. Eles odeiam de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento o povo de Israel. Sabe por quê? Porque quem está por detrás disso é o espírito do anticristo que quer impedir as promessas de Deus sobre aquela terra. Verso 5. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Aqui é a aliança da última semana. Então vamos considerar o que eu falei antes. Deus está considerando o tempo das testemunhas pregando lá e abrindo, descongelando o coração de muitos judeus. Aí, olha a aliança que eles estão fazendo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Esse daqui eu já não sei o que está falando, né? Os agarenos. Mas eu vou continuar lendo. Gebal, Amon e Amaleque. Olha só, Amaleque. As escrituras falam que Deus está contra Amaleque, tem guerra contra Amaleque até o fim. A Filístia com os habitantes de Tiro. Se você quer entender a grande Babilônia, leia Apocalipse 18 sobre a queda dela e você vai ver o porquê que o Senhor faz tanta referência a Tiro e Sidom. Também a Assíria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló, só raça que não presta. E abrindo aspas aqui, a antiga Síria é a atual Turquia, capital Istambul. Lá onde está o demônio, lá onde estará o trono de Satanás, considerando o entendimento bem iluminado da profecia das 7 igrejas. Aí vem aqui o verso 9. Já falou que eles estão fazendo aliança, eles querem riscar o nome de Israel, ou seja, odeia judeu, odeia Deus, odeia a Torá, odeia tudo. E se eles odeiam o povo de Israel, irmãos, quem é o povo mais semelhante ao povo de Israel? Somos nós, que cremos em Deus, cremos no Filho, cremos nos profetas, cremos em Moisés, entendeu? Só que a gente tem mais luz porque a gente recebeu o Filho. Então, o ódio deles vai ser maior ainda contra nós, porque contra nós, aspas, né? Contra todos os cristãos verdadeiros, porque Deus dará poder a esses, de sinais e prodígios, e pode ter certeza, eles vão ferir a terra com toda a sorte de praga, e aquele povo vai se irar cada vez mais. Continuando. Faz eles como fizer, aí verso 8, li até o verso 8, vamos do 13 ao 18, para resumir. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. E é o que o Senhor vai fazer, né? No Apocalipse, no toque das 7 trombetas e no derramar das 7 taças, o Senhor está fazendo isso. Verso 16. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Aqui fica estranho, né? Como assim eles vão buscar o nome do Senhor? Não todos.
Porque muitos vão voltar atrás, muitos vão se arrepender, vai sobrar muitos de Edom, muitos ismaelitas, muitas nações vão sobrar, e aí elas vão povoar a terra, todas aquelas que não estiverem com a marca da besta. Verso 17, sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbam-se e pereçam. Tá vendo? O verso 17 já explica melhor o verso 16. Como é que o salmista está falando para eles morrerem no verso 17, sendo que no verso 16 está falando para eles buscarem o nome do Senhor? A profecia está prevendo muitos filhos, islâmicos, né, se arrependendo, voltando atrás, mas não para fazerem parte dos sacerdotes glorificados, como já veio explicando nos vídeos. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. É o que vai acontecer. O Senhor, em Ezequiel 38, 39, prometeu se santificar perante Gog e Magog, e muitas nações vão reconhecer que ele é o único e verdadeiro e grande Deus, porque Alá será derrubado, porque a máscara do diabo vai ser tirada. Todos vão saber quem é que está por detrás de Alá. Nós lemos o Salmo 83, ele é profético, agora vamos ler o Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Presta atenção, irmãos, esse salmo é profético, mas ele está fazendo referências a profecias que também já ocorreram. Deus trabalha com profecias cíclicas. Nós já demos vários exemplos para vocês sobre isso. Senão, nós leríamos os profetas apenas como um conteúdo histórico. Mas Deus, através da história, profetiza o que há de vir, para que os profetas não caiam em histórias, em descréditos. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Olha o Senhor convertendo já para o tempo do fim. Derramaram como água o sangue deles em redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Aqui você está lendo exatamente a profecia de Apocalipse 11. Verso 4. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos. Quem são os vizinhos de Jerusalém? Só muçulmano. E o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Ele está perguntando, porque Deus está irado mesmo, né? É Deus que disse que ia convocar todas as nações da terra contra Israel. Mas Deus também prometeu pelo profeta Zacarias, capítulo 12 e 14, que ele iria consumir todos os adversários em redor de Jerusalém. Verso 6, continuando. Derrama do teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Está vendo o povo clamando a Deus? Porque sabe que tem pecado lá, e os pecados deles são semelhantes aos pecados daqueles que negaram ao Senhor no passado. Então, a esses que recebem o espírito de súplica e de graça, eu já estou somando aqui as profecias, eles estão falando, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apresse ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Vamos fazer uma pausa rápida aqui no verso 8. Israel está sendo confrontado. Se essas informações que a gente vê no YouTube através de reportagens estão certas, parece que para Israel poder se defender, eles têm um sistema muito bom de defesa, só que é muito caro, irmãos. Parece que é $50 mil para cada disparo para eles se defenderem de um foguete que custa mais ou menos $800. Eu sei que o Hamas ele é pobre, mas ele recebe auxílio, principalmente do Irã, também da Coreia do Norte. E países vão se ajuntar para começar a dar mais armas para eles. Então, em questão de economia, Israel já está perdendo a guerra. É muito dinheiro para poder se defender. Essa é a prova de que não é Deus de Israel que está fazendo essa defesa, eles estão por conta própria. Olha para o que está evidente, ninguém está defendendo eles. Israel já está sozinho, irmãos. As nações estão vendo a crueldade dessas nações e eles ainda invertem a situação. Fala que os judeus que são os terroristas, que eles que são os assassinos. Então, por isso que eles estão contra-atacando, mas a gente sabe que nada disso é verdade. Então, toma cuidado com esses supostos irmãos que têm o espírito anti-Israel, anti-Bíblia, anti-profecia.
anti-igreja, que fala que o povo judeu tem que ser massacrado, que aquela Jerusalém tem que cair para vir a nova Jerusalém. Isso é coisa do inimigo. As promessas de Deus falam ao contrário. Deus vai restaurar aquela terra, aquela Jerusalém, para fazer cumprir todas as promessas sobre aquela Jerusalém. Entendeu, irmãos? Se você pensa ao contrário, retome hoje a leitura do profeta Zacarias. Você consegue ler ele em 1 hora. Você consegue ouvir esse profeta 3, 4 vezes no dia, se você quiser. Retome urgentemente as profecias do profeta Zacarias. Pelo menos, porque vários outros profetas falam isso que eu estou falando. Verso 9. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos. Perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Aí o povo reconhecendo que são pecadores. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Eles estão clamando, vingue, Senhor, o sangue dos teus servos, aqueles que morreram e aqueles que o inimigo não deixou que fossem sepultados. É uma conexão com Daniel 7. E aí veio o ancião de dias depois de 3 tempos e meio e fez justiça aos seus santos. Por quê? Aquele chifre blasfemou contra Deus, é o que Erdogan está fazendo, fez guerra contra os seus santos e venceu. Entendeu? E ali ele já estava com as nações juntadas, já tinha o seu império, os 10 chifres, etc. e tal. É a conexão com o verso 10. Verso 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. O que diz Zacarias 14? Metade da cidade será tomada. Metade não, porque Deus não vai deixar, porque senão o inimigo tomaria tudo. Metade vai para o cativeiro, para o norte, para o sul. As mulheres vão ser forçadas. Irmãos, grande destruição vai vir sobre a terra. Não adianta fazer esconderijos debaixo da terra. Não adianta quererem se proteger sem o auxílio do Deus de Israel. Não é se escondendo debaixo da terra igual bicho que Israel vai conseguir se defender. É claro, irmãos, com o medo que eles estão, quem é que não iria para debaixo da terra? Eu iria para debaixo da terra. Mas eu, com as profecias do Senhor, eu colocaria a trombeta na boca e anunciaria o pecado para Sião, como diz o profeta Joel. Oséias também, 8. Emboca a trombeta e anuncia o pecado do meu povo, porque eis que vem o inimigo. Entende? Verso 12 diz, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbio com que te vituperaram, porque eles estão afrontando o Deus de Israel. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Saímos do Salmo 79, fiz a conexão com o Salmo 79, com Apocalipse 11, Daniel 7 e Daniel 14. Estou fazendo um pouco rápido, que é para não ficar muito grande mesmo. Agora vamos recapitular Isaías 28. Textos bem rápidos. Olha aqui, o futuro bem breve de Israel. O que nossos olhos vão poder ver. Isaías 28, verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis... Fizemos aliança com a morte e com o Sheol fizemos acordo. Olha aqui, a morte e o Sheol. Lembra do 4º cavaleiro de Apocalipse? A morte e o Sheol não vão ser lançados no lago de fogo em Apocalipse 20? Então, eles estão fazendo aliança com a morte e com o Sheol. Mas vocês vão ver que aqui é aliança com o inimigo e com um homem que está representado na morte e no Sheol, porque ele vai receber o trono da própria serpente, do próprio dragão, e vai ter o espírito pleno do antimessias. Aí, a aliança que eles fazem é essa daqui, ó. Quando passar o dilúvio de açoite, não chegará a nós. Por quê? Por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nós temos nos escondido. Essa é a aliança que eles fazem. Vão fazer aliança com o inimigo? Estão fazendo aliança com a morte e com o Sheol, com mentira. O inimigo vai
mentir para eles, achar que eles vão agora ficar livres de bombardeios, né? Porque para ter aliança de paz precisa ter guerras. Por isso as guerras frequentes agora, para eles não aguentarem mais e fazer aliança com qualquer um que aparecer propondo paz. E pode ter certeza, o que vai aparecer propondo paz para eles, esse vem da terra, esse vem do Oriente Médio. Não é italiano, não é um papa com decreto dominical, besterol, não é judeu. As escrituras, todas elas apontam para o inimigo vindo de lá. Olha, você vê isso na cara de Erdogan. Eu não tenho tempo agora para falar todas as profecias, mas leia pelo menos o profeta Naum, que vocês vão entender o que eu estou falando. E aí o verso 18 diz assim, olha o que Deus fala. Vocês fizeram aliança com a morte, né? Com Sheol, achando que não vão ter problemas. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o Sheol não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. Tá vendo? Fizeram aliança com a mentira, né? Então a mentira vai vir sobre vocês. Verso 19. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Olha só, irmãos. Vamos ler até o verso 22. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Faz um teste. Dorme aí uma semana numa cama menor que você, com um cobertor menor que o seu corpo. Tenta fazer isso para você ver o incômodo que vai ser. Isso é só um exemplo. Verso 21. Porque o Senhor se levantará. Olha aqui o levantar dele do trono. Como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Esses grilhões estão espalhados por todos os profetas. Deus prendeu Israel com grilhões. E o único que tem a chave para desprender é o próprio Senhor Jesus, o qual eles negam reconhecer, né? Porque já do Senhor, estou continuando o verso 22, porque já do Senhor dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa está determinada sobre toda a terra. Eu li Isaías 28, verso 14, 15, e pulei dos versos 18 a 22. Entre Isaías 14 e o 18, tem o verso 16. E eu não li de propósito. No verso 15 fala que eles fizeram aliança com a morte e com Sheol, que nós já detectamos aqui que é o anticristo na semana final. E por que isso acontece? Olha o verso 16. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não será confundido. Irmãos, o Senhor falar da aliança da morte do Sheol e falar que eles vão ser açoitados sim, o Senhor colocou Cristo no meio. Sabe por quê? Porque é por causa da rejeição da pedra que esteve em Sião que eles passam todo esse aperto, todo esse perrengue. Por isso que Pedro detectou essa pedra como sendo o próprio Cristo e falou lá na sua segunda carta. Incrível, não é? Não é importante a gente entender essas conexões? E olha só o que essa pedra faz. Nós lemos no verso 16, né? No verso 17, olha o que ela faz. Farei do juízo a régua da justiça e o prumo. Farei do juízo a régua da justiça e o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Tá vendo? Fazer aliança com a morte e com Sheol, no contexto aqui, não fala que é mentira e esconderijo para os falsos, mas essa pedra vai ser régua de justiça, prumo, e vai ser saraiva que vai varrer toda a mentira do anticristo e vai tirar todos do esconderijo, porque não tem esconderijo para quem não aceita o Filho. Estão entendendo isso daqui? Isso daqui vai acontecer durante o toque das trombetas, saraivada contra os inimigos. Por isso que a morte, que a aliança que eles fazem com a morte com Sheol não vai subsistir, porque o Senhor vai anular.
Ou seja, eles fazem aliança com a morte, com Sheol, por causa, né, da mentira e do engano, e para eles supostamente se esconderem do mal e encontrarem paz e segurança. Então o efeito disso vai ser o castigo que vai recair sobre eles. Amaram a mentira, então a mentira vai vir sobre vocês. Não tem proposta de paz, coisa nenhuma. Não tem esconderijo para vocês. E aí a morte, o Sheol, escancara a boca para receber muitas almas que vão ser mortas lá. Só que aí o Senhor vem e anula a aliança com a saraivada dele. Entendeu o assunto profético aqui? São coisas que eu não falei no podcast anterior, embora eu tenha lido esses textos. Agora vamos em Isaías capítulo 24. Diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Está falando da nova aliança. E quem quebra a aliança eterna não tem o filho. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela são culpados. A palavra maldição aqui é a palavra Alá. Pode ver isso em qualquer aplicativo. Deus está falando: como vocês não aceitam a nova aliança e quebram a minha aliança com meu filho, Alá vai consumir a terra. É por causa disso. Entenderam, irmãos? E quem que é o Deus de Erdogan? Alá. Está vendo a conexão dos fatos? E para ver que isso é o tempo do fim mesmo, para vocês entenderem que realmente é o tempo do fim, verso 23, a lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Aqui é uma referência ao final da grande tribulação, que foi falado pelo Senhor Jesus em Mateus 24, que bate também com o sexto selo. Isaías 24, agora vamos em Daniel capítulo 2. Lê o verso 43 e 44. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui Daniel está explicando a visão da estátua, a parte dos dedos, barro e ferro, né, que coincide com os 10 chifres da besta. Também lá com Apocalipse 13 e 17. E aqui está falando que esses reinos fazem aliança e eles se ligam uns aos outros. Mas assim como o barro não se liga com o ferro, né, naturalmente, assim esses reinos não se ligarão uns aos outros. Sabe por quê? Olha a revelação, um código da palavra hebraica. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado, aqui é a palavra árabe, que é a mesma raiz idêntica da palavra mistura, que é falada para povos árabes. Aí precisaria de uma pesquisa nessa palavra para vocês confirmarem isso, mas quando o Senhor fala de arábios, de filhos de Ismael, essa palavra aparece em alguns dos textos. Jeremias e por aí vai. Entendeu que o Senhor aqui já está falando de uma conexão entre povos árabes de agora com os povos do Ocidente? Por isso uma perna no Ocidente e outra no Oriente. É a conexão desses povos, mas é por interesses mútuos. Na verdade, os povos do Ocidente eles não vão aceitar Alá, e nem Alá vai aceitar as leis que existem em cada nação. Eles têm as suas próprias leis, o seu próprio Deus. São alianças enganosas. E aí vem a pedra e derruba toda essa falsidade. Então, fiz a conexão de Isaías 24 com a palavra Alá e aqui em Daniel 2 com a palavra árabe. Estão entendendo a conexão, né? Vamos em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, o profeta Isaías está profetizando a queda da Babilônia, aquela lá do tempo de Nabucodonosor. Mas por todas as características daqui do texto, a gente vê que é uma profecia dupla, porque ela não se cumpriu cabalmente lá no tempo de Nabucodonosor e a palavra de Deus não falha. Então o Senhor deixou aqui a profecia para nós lermos sobre ela a respeito da grande Babilônia. Entendeu? Verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso não aconteceu no tempo de Nabucodonosor. Por quê? Qual é a conexão de destruir os pecadores? Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz,
E o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Mateus 24. Aí o verso 11 diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Agora do 11 pulamos no 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Tá vendo? Se você acha que Jerusalém é a grande Babilônia, Jerusalém vai se tornar como Sodoma e Gomorra. Isso fecha com as profecias? Porque Deus seria mentiroso. Jerusalém não é grande Babilônia. Aprenda a estudar a Bíblia, irmãos. Verso 20. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Agora olha a conexão. O arábio, tá vendo aqui a palavra árabe? A mistura, que é mistura de povos, assim que foi surgindo os povos ismaelitas, com mistura, conexão de povos. Ismael fez conexão com Edom, que Edom fez conexão com outros povos, e aí você encontra isso lá no livro da lei. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tão... Até aqui. Vê que quando a grande Babilônia cair, primeiro, nunca mais, eu falei grande Babilônia, né, aspas, quando a Babilônia caísse, nunca mais o árabe iria habitar ali. E na verdade ninguém vai habitar ali, que seria na leitura do texto, né? Verso 20. Porém, nelas as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, etc, 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 até o verso 22. Não vai ter habitante na Babilônia. A antiga Babilônia é o atual Iraque. E tem habitantes lá. E são os árabes. Tá vendo a conexão? E diz que quando ela cair, ninguém jamais vai habitar ali, nem os árabes. Aqui foi uma dica do Senhor, nem o povo arábio vai habitar lá. E os poderes do céu têm que ser abalados. Entenderam a conexão? Então aqui tem mais uma conexão com o código hebraico, né? Se bem que a palavra aqui tá clara, árabe. O código hebraico está em Daniel 2. Seria bom também, irmãos, vocês lerem Abacuque, porque no podcast anterior eu falei sobre uma conexão hebraica que tem lá. Tem um homem que junta todas as nações para si. Essa visão foi a visão que Deus deu para Abacuque e está relacionado com Daniel 8, porque tem as mesmas palavras de Daniel 8, é uma visão determinada para o tempo do fim. E ainda o profeta diz, espera-o, aquele que vem virá, espera ele. E o escritor de Hebreus pegou esse texto e aplicou lá em Hebreus falando de Cristo. Ou seja, a visão determinada para o tempo do fim, sobre um homem que junta todas as nações para si, que faz violência e que mata o seu próprio povo e que derrama sangue, e sobre esse outro que vai vir para vingar o Senhor, como está em Abacuque 3, isso coincide com Daniel 7 e capítulo 8 também, que vai até o 12, né, explicando esses detalhes. E lá tem a palavra Hamas, violência, este homem vem para fazer Hamas. Então nós já temos diante dos nossos olhos as profecias se remontando, irmãos. Imagine a Bíblia na sua frente agora. Imagine as letras saltando da Bíblia e formando desenhos 3D. É isso que você está vendo agora, a Bíblia em 3D. Você não está vendo mais letras, você está vendo ela tornando figuras na sua frente. É só olhar para o cenário geopolítico com as profecias bíblicas. Vamos fechar no Salmo 110, porque também é um salmo que fala a respeito do inimigo. Diz assim: Por que, Senhor, te conservas longes e te esconde nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso, e aqui quando está no singular, leia como sendo inimigo, não qualquer perverso aleatório. É assim que você pega as revelações dos Salmos. Pois o perverso, do Salmo, não só dos Salmos, irmãos, de qualquer profeta. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. São características do chifre pequeno. O perverso, na sua soberba, não investiga. Ele diz que não há Deus em todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Olha só. Aconteceu
Uma nação veio com a aparência de querer defender Israel. O que Erdogan faz? Amaldiçoa. Eu amaldiçoo. Um demônio na terra mesmo esse homem. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, é a boca arrogante do chifre pequeno. Enganos e opressão, debaixo da sua língua, insulto e transgressão da lei. Pôs-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o enleia. Tá vendo? Homens sendo pescados na rede é o que está lá em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Eu vou até fazer uma conexão bem rápida para vocês lerem isso daqui, para vocês ficarem instigados a ler Abacuque. Abacuque capítulo 2 diz assim, verso 4, aqui o Senhor está respondendo questões que Abacuque fez no capítulo 1. E o Senhor, na visão, diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca, os mesmos termos do Salmo 10, se escancara, como o sepulcro e é como a morte. Está vendo aqui esse homem que a boca se escancara como Sheol e ele é como a morte? Está vendo um homem conectado à morte e o Sheol? Esse é aquele que faz aliança com o povo de Israel também. Pois lá em Isaías 28, a partir do verso 14, diz, fizemos aliança com a morte e com o Sheol. Porque por mentira nós colocamos nossa defesa e agora por mentiras e enganos nós vamos nos esconder. Não vai vir mal sobre nós. É com esse homem aqui, ó. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É o chifre pequeno. Agora vamos voltar lá no Salmo 10 e continuar lendo a partir do verso 9. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre e apanha-o na sua rede. Lá no capítulo 1 fala que ele pega todos com a sua rede. Capítulo 1 é o mesmo do capítulo 2, o mesmo inimigo. Verso 10. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? É isso que eles vão falar, né? Pro povo. Deus de vocês não se importa. O único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. Verso 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais o achares. O Senhor é o Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda o terror. Tá vendo? Fim do anticristo aqui. Irmãos, aqui a gente para o estudo. Com certeza vocês tiveram algum acréscimos de textos que vocês já conheciam, mas faltava a conexão com outros textos. E agora, prestem atenção nas coisas que vocês vão estar vendo a partir de agora. Israel vai ser cada vez mais apertado. Pode ser que haja ali, como sempre vai haver, sempre até o tempo determinado, né? Haja um cessar de fogo ali, por enquanto, porque eles precisam se reagrupar, reunir as forças para voltarem a atacar a terra de Israel com mais força, até que a terra de Israel seja abalada, até que encontre brechas, né? A economia seja abalada. Antes, pelo menos, tinha Trump. Agora, eles não têm quase ninguém. E não é que Trump seria o salvador deles. Trump não poderia salvar eles de nada. Pelo contrário. Por um lado, você vê coisa boa, assim, ele contra o terrorismo, né, defendendo a terra que Deus escolheu e etc. Mas, por outro lado, você vê que ele estava instigando a ira.
em outras nações e iludindo o povo de Israel como se eles estivessem debaixo da proteção dos Estados Unidos, e assim eles acabam não confiando em Deus. Eles só vão levantar as mãos para o céu e clamar pelo Deus de Israel quando as testemunhas estiverem lá pregando com grande poder a palavra, fazendo sinais e prodígios, ferindo a terra e anunciando o Filho, até o ponto deles darem a vida, amar o Senhor até o fim. Aí eles vão entender e vão começar a receber o Senhor. Através de muitas aflições, aquele povo vai receber o Senhor. Tá certo, irmãos? Fechamos aqui. Queria que você compartilhasse esse estudo, que é um estudo muito importante. Assistisse os outros podcasts relacionados a esse, talvez eu acho que é o 16, o 17, o 18. E continuasse assistindo os podcasts do canal, tá bom? Enfim, eu queria que vocês deixassem o like, os comentários, se inscrevessem no canal, compartilhem o vídeo. E a gente se encontra nos próximos podcasts, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Orem pela paz em Jerusalém. E eu vou estar falando sobre esses assuntos de paz em Jerusalém com mais frequência, tá bom? Fiquem na paz.